Em relação a essa questão do crescimento, né, tem aqui a notícia que o Morgan Stanley, ele diz que o forte crescimento ali do Brasil, ele é uma má notícia para as ações locais, né, coloca ali que a economia brasileira crescendo mais rápido do que o esperado e as ações muito ainda baratas, segundo o estrategista ali do Morgan Stanley, olha ali de fato, né, principalmente quanto maior a proporção da dívida em relação ao PIB, mais oxigênio você suga aqui do espaço para os investimentos em risco, aspas aqui para o estrategista aqui do Morgan Stanley. Olhando por este lado, né, ali, principalmente pensando mais por conta da dívida aqui do Brasil, como que você vê esse impacto nos ativos, né? A gente já está sentindo isso ou você acha que isso ainda vai dar mais impacto ainda para estes ativos? Pois é, Paulo, o mercado de ações, o mercado de capitais acabam sofrendo por conta do que a gente está vendo acontecer na questão fiscal. Se a gente voltar lá atrás, na época do Temer, quando a gente teve a regra do teto, que foi aprovada, e a gente teve perdão, a gente teve uma dinâmica fiscal diferente, que começou a acontecer a partir daquele momento, a dívida começou a estacionar, começou a dar sinais de querer cair, a gente começou a caminhar para uma diminuição importante do déficit. Aquilo ali foi muito importante para a gente conseguir trazer a Selic para baixo, para 6,5%, que a gente atingiu em 2019. Obviamente, os 2% que a gente teve em 2020 por conta da pandemia também acabou sendo positivo nesse sentido para o mercado de ações e para o mercado de capitais. Mas esse período positivo que a gente teve na economia brasileira em termos de taxa de juros foram relativamente baixas no nosso histórico, ajudaram naquele momento a ter mais gente entrando no mercado de ações, o mercado de capitais desenvolver também, porque teve uma mudança importante na estrutura do BNDES, né, na condução da TJLP. Enfim, foram várias reformas que aconteceram naquele momento que beneficiaram o mercado acionário e o mercado de capitais. Hoje, a gente tem um cenário que não asfixia o mercado de ações e o mercado de capitais totalmente, mas esse cenário de piora fiscal que a gente inverteu em relação ao que estava sendo construído anteriormente e que traz esse perfil de déficit novamente, de dívida que não para de crescer, sinaliza que a gente vai ter uma taxa de juros que vai ficar acima de 10% nos próximos anos. Essa taxa de juros mais pressionada acaba pressionando toda a curva e acaba, infelizmente, impactando o mercado de ações e o mercado de capitais como um todo. Então, essa é a grande dificuldade, quer dizer, às vezes a gente reclama tanto e fala tanto dessa questão fiscal, mas ela, infelizmente, no Brasil é a base de várias questões, de várias frentes de mudanças que a gente precisa acontecer. Se o governo sinalizasse, de fato, um ajuste fiscal mais significativo na estrutura de gastos e que desse, por conta disso, um cenário de rapidamente, nos próximos anos, a gente conseguir entrar no superávit, conseguir estancar o crescimento da dívida, a gente conseguiria entrar no cenário que o Banco Central poderia baixar a taxa de juros de uma forma mais consistente, e aí, consequentemente, a gente teria um cenário em que o mercado de capitais, o mercado de ações poderia florescer na intensidade que a gente viu acontecer naquele momento. Agora, Paula, nesse ano, e 25 e 26 provavelmente, dado esse cenário conturbado fiscal, conturbado político, política monetária também pressionada por conta disso, é um momento que o mercado de ações e o mercado de capitais vai continuar florescendo, porque o crescimento da economia brasileira, de certa forma, ainda é vigoroso e positivo, mas poderia ser melhor, né? E o poderia ser melhor advém justamente de um fiscal que não está bem equacionado.